Shalom, shalom, seja bem-vindo ao comentário semanal da Parashá, porção Shoftim. A Parashá Shoftim começa com o mandamento de que o povo de Israel deve nomear juízes e oficiais em todas as cidades muradas atribuídos às tribos, para que a justiça seja aplicada em toda a terra prometida. Esses juízes deveriam estar acima de qualquer reprovação, nem mostrando parcialidade, nem aceitando suborno em nome dos ricos. Justiça a justiça seguirás, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Em termos práticos, isso significa que cada cidade de Israel deveria ter o seu próprio tribunal com uma força policial para fazer cumprir a decisão dos juízes nomeados. Além disso, leis relativas à legislação sagrada e secular são abordadas. Os israelitas são informados de que, em todos os negócios, devem buscar a justiça para merecer a terra que Deus está lhes dando. O povo é advertido a evitar a feitiçaria e práticas abomináveis de seus vizinhos idólatras. Deus diz a eles que se um israelita matar outro sem querer, ele pode se refugiar em qualquer uma das 3 cidades designadas para refúgio. Por fim, as leis a serem seguidas em tempos de paz e em tempos de guerra são estabelecidas. Qual a diferença entre juízes, Shoftim, e guardas, Shotrim? De acordo com Rashi, Shoftim são aqueles que decidem a lei e Shotrim, aqueles que impõem autoridade sobre o povo, de acordo com a decisão dos juízes. Eles golpeiam e amarram as pessoas com seus bastões e chicotes, até elas aceitarem a determinação dos juízes. No nível de interpretação literal da Torá, o juiz não é meramente aquele que decide a lei da Torá, mas ele também compartilha a responsabilidade de impor a lei. Isso nos ensina que o genuíno estudo da Torá não é simplesmente o acúmulo de conhecimento, mas que o propósito da sabedoria é a techuvá e os bons atos. Assim, se o estudo da Torá de uma pessoa não a leva a crescer em bons atos, isso prova que algo falta ao próprio estudo da Torá. E é por isso que nos foi prometido que na era futura, o Eterno restaurará os seus juízes, mas sem a necessidade de guardas, pois então o estudo da Torá de todas as pessoas será de tal qualidade que ele automaticamente gerará techuvá e bons atos. Mas qual a relação entre Torá e profecia? Torá é superior à profecia na medida em que a Torá nos ensina o propósito final da existência. Profecia é um meio para o fim, para encorajar o povo a observar a Torá. A Torá está constantemente evoluindo e se expandindo através das ideias de Torá e inovadoras do povo judeu. Entretanto, o profeta não pode fazer inovações por conta própria na profecia que ele recebe. No entanto, a profecia é superior à Torá na medida em que a Torá é inerentemente uma sabedoria de Deus, incompreensível, embora ela seja expressa em termos humanos. O profeta fala às pessoas em uma linguagem com a qual elas se relacionam diretamente. Assim, o seu impacto imediato é maior. O que o estudioso da Torá percebe nas esferas espirituais através da Torá é algo que não se materializará necessariamente no mundo físico. Entretanto, o que o profeta prediz definitivamente tornar-se-á realidade no sentido literal. Justiça, justiça perseguirás. Ao que isso se assemelha? Ao ato de plantar uma semente. Assim como plantar uma semente requer cuidado, atenção e dedicação para que cresça e floresça, da mesma forma, a busca pela justiça exige esforço constante. Assim como cada semente plantada pode eventualmente crescer e produzir muitos frutos, assim também cada ato de justiça que uma pessoa realizar
pode ter um impacto duradouro e positivo, assim como uma única semente pode, eventualmente, se transformar em uma floresta inteira. A busca contínua pela justiça pode levar à mudança do mundo. A espada do santo, abençoado seja ele. Yud é a cabeça da espada, Vav é o corpo da espada, Rei e Rei são suas duas faces. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Eles emitirão 2 julgamentos, um julgamento perante o tribunal superior e um julgamento perante o tribunal inferior. E a partir disso, reconhecemos, um humano não pode nem mesmo mover um dedo até receber permissão do alto. A Parashá Shoftim traz a ordem de estabelecer juízes e guardas, mas partindo para uma reflexão pessoal, como aplicar isso quando já temos ou pensamos ter uma posição superior? Neste aspecto, Shoftim apresenta leis pertinentes aos reis de Israel, e eu gostaria de abordar algumas dessas leis. A primeira, o rei não adquirirá para si muitos cavalos, isso para que ele não leve o povo de volta ao Egito, a fim de conseguir mais cavalos, pois Deus disse que eles jamais voltassem ao Egito. Segundo, ele não tomará muitas esposas para si, de modo que o seu coração não se desvie. E terceiro, ele, o rei, não obterá abundância de prata e ouro para si. Isso me faz pensar no rei Salomão, que foi um bom conselheiro em seus provérbios, abordando assuntos relacionados a estas leis e princípios, mas que infelizmente seguiu o ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sabemos que Salomão adquiriu muitos cavalos importados do Egito, teve muitas mulheres e, claro, acumulou muito ouro, não apenas em prol da construção do Beit HaMikdash, mas para si próprio. A moral da história nessa reflexão é: como estabelecer juízes e guardas quando já nos sentimos juízes de nós mesmos? Um dos males que infelizmente enfrentamos em nossos dias é a independência, o isolamento, o cancelamento e a defesa de verdades exclusivas, gerando ruptura em todos os segmentos da sociedade. Isso acontece porque não estabelecemos os princípios da Torá como juiz e Yeshua, o Mashiach, como o guarda de nossos corações. Sim, ele é o guarda, pois este é quem exerce força para vivermos em santidade. Como Yeshua afirmou: sem mim vocês nada podem fazer. Ligando isso com a Parashá da semana passada, que fala a respeito da escolha entre bênção e maldição, devemos entender que escolher bênção depende de estabelecermos para nós aquilo que Hashem ordenou. Shlomo recomendou não seguir o coração, mas sim guiar o coração pela razão da Torá. Mas ele mesmo seguiu o coração muitas vezes, negligenciando os mandamentos de Deus, que por si só eram juízes e guardas para um rei. E ele trouxe para si e para Israel muitos problemas. Inclusive, após a sua morte, o reino foi dividido em consequência dos seus atos. Vamos refletir sobre isso, fazer techuvá, trabalhar para fazer tikkun olam e que possamos ter parte no mundo vindouro, no retorno do nosso Mashiach, Yeshua. E agora chegamos ao final de mais um vídeo. Deixo na descrição o resumo das leis contidas na Parashá Shoftim. Hoje eu gostaria de me ater ao item de número 21. Não praticar feitiçaria. Então vamos para o Shulchan Aruch, no volume número 2, capítulo 166, que aborda a respeito das proibições de argúrio, vaticínio e feitiçaria. O artigo 1º fala a respeito da proibição de seguir uma superstição. E está escrito: Lo tenachashu, lo teoneno, não augurareis e não
vaticineis. O que é um argure? É aquele que ao ver o pão cair da boca, ou o bastão cair da mão, ou o filho chamá-lo pelas costas, ou o corvo chamá-lo, ou o alce cruzar na frente dele, ou a cobra à sua direita e a raposa à sua esquerda, e ele diz: não seguirei por esse caminho, porque não serei bem sucedido. Devemos vigiar para não sermos pessoas supersticiosas, e embora não sejamos em um aspecto mais místico, podemos nos tornar pessoas cismadas, onde tudo que acontece à nossa volta nos traz uma interpretação excessiva, gerando um medo, uma preocupação que coisas ruins irão acontecer. A chama não se agrada disso. O povo de Israel é um povo otimista, é um povo que sempre olha para frente, e isso é o que agrada o Eterno.